Olá pessoal, eu sou o Cleiton aqui da Light System e através desse vídeo rápido aqui eu quero estar mostrando para vocês um pouquinho como que funciona a integração do sistema da Light System com a nossa ferramenta de inteligência de dados, o LS Analytics, né? É uma ferramenta que fica conectada diretamente aos dados do sistema, você vai estar alimentando ali normalmente, como você já faz hoje, toda a parte de faturamento, vendas, pedidos, né, contas a pagar e receber. E essa ferramenta ela faz a integração com esses dados brutos e transforma esses dados, né, em dados através de inteligência, né, você consegue analisar de uma forma mais ampla aí o resultado das suas vendas, o resultado do seu financeiro, né, o seu comercial, o que pode estar impactando aí a venda tanto para mais ou quanto para menos, né, que cliente que está mais comprando, que produto que está sendo mais vendido. Então você consegue através de relatórios gráficos, né, e dinâmicos também, você interage diretamente na tela com os filtros e fica muito mais prático de você estar analisando aí os resultados da empresa, né. Não precisa ter tirar os relatórios mais no papel, ficar transportando para planilha de Excel, cruzando dados, planilha com planilha, né. Então essa ferramenta ajuda bastante vocês no dia a dia. Eu vou estar mostrando rapidamente aqui um dos modelos que a gente tem, né, são centenas de modelos, e aqui você consegue ter uma ideia, né, de como você pode estar visualizando os seus dados aí. Por exemplo, aqui os dados de faturamento, a gente consegue estar mostrando aqui quanto que a empresa vendeu até o momento, qual vai ser a projeção até o final do mês, se continuar nessa média, né, se continuar nessa média vai ter um fechamento de quanto vai ser a variação, para mais ou para menos, quantos por cento você vai estar faturando em relação ao mês anterior, qual é a sua meta, né? Quanto você já bateu dessa sua meta, quanto falta para bater da meta, quanto que você vendeu nesse mesmo período lá no ano anterior, quanto que você vendeu no mês anterior, fazer uma comparação, né? Comparar toda a parte de custos, né? Lucro bruto aí, quanto que é o seu lucro, tirando aqui todos os custos de mercadoria vendida, né? Acompanhar aqui de forma gráfica toda a evolução do seu faturamento, mês a mês, qual foi o ticket médio, quantas vendas tiveram, né, qual foi o total dessas vendas, comparar automaticamente com o ano anterior, visualizar aqui os principais clientes, né, quanto representa cada um aqui no seu faturamento, os produtos, quanto cada produto representa no faturamento, toda a evolução aqui de lucro e custo também, ver também esses dados de forma mais detalhada, né, cliente a cliente, qual a margem que cada cliente está proporcionando, qual o custo de cada cliente, ou através de grupos de produto, né, qual produto está sendo mais rentável, qual grupo de produtos está com uma margem melhor aí de venda, né, acompanhar aqui todas as vendas, mês a mês, dia por dia, e comparar com o mesmo período do ano anterior, se aumentou, se diminuiu, quanto que aumentou, né, ou quanto que diminuiu. A gente tem também aqui toda a parte de históricos dos clientes, consegue analisar aqui qual cliente está ativo, inativo, quantas vendas cada um teve, qual foi a última venda, quantos dias faz que esse cliente não compra, né? Qual a classificação dele aqui, se ele está até 6 meses sem compra, 6 meses a 1 ano sem compra, mais de 1 ano sem compra. Você consegue fazer filtros aqui diretamente na tela, né? Filtrar, por exemplo, só os clientes que estão com mais de 1 ano sem compra, então vai trazer todos eles aqui. A gente tem uma análise comercial aqui bem poderosa, tá? A gente faz uma classificação aqui dos seus clientes, cliente a cliente, né? Através do seu histórico de compra, a gente consegue fazer uma análise preditiva aqui, né? Ou seja, qual cliente deveria estar comprando e ainda não comprou, quanto que você está deixando de faturar com esses clientes que, através da sua média aí de dias de compra, né? Ainda não compraram. Então, aqui em cima a gente consegue classificar todos os clientes, se ele está dentro do ciclo de compra, se ele está em alto risco, se ele está com atraso relevante ou um leve atraso, né? Através de todas as métricas que a gente tem aqui por trás, analisando cliente a cliente, né? A gente consegue classificar aqui qual a média de compras de cada um e quantos dias ele está sem compra. Aí mostrar aqui qual foi a última compra que ele fez, o valor dessa última compra, qual o total de compras que ele já fez, quantas compras ele já fez, né? E aí a partir disso a gente joga aqui embaixo quem são os clientes potencialmente perdidos aí em relação ao faturamento, né? Então, por exemplo, eu posso estar mostrando aqui os clientes que estão até 60 dias atrasados, quanto que você está deixando de faturar, clientes atrasados de 60 a 90 dias, quanto que você está deixando de faturar aqui, clientes com 90 a 180 dias que deveriam comprar e ainda não compraram, quanto que você está deixando de faturar, e aí você vai classificando aqui o filtro da forma que você quiser ver. É bem interessante essa análise para você direcionar o seu comercial e focar, né,
nesses clientes que de fato deveriam estar comprando de acordo com a sua média e não compraram ainda, tá? A gente consegue também classificar esses clientes, né, os clientes que estão dentro do ciclo, os clientes que estão saudáveis aí na carteira, clientes que merecem uma atenção, clientes em alto risco, né, e até os clientes perdidos, ou seja, eles faz muito tempo que não compram e você consegue analisar, né, quem que é o cliente, qual foi a última compra dele, quantos dias que ele está atrasado. Então é bem interessante essa análise aqui e a gente pode estar aprofundando isso num vídeo mais detalhado, tá? Fazer a classificação aqui também dos clientes via RFM ou RFV, que é uma análise bem conhecida aí no meio comercial. Quem são os clientes campeões, os clientes leais, os clientes que estão em risco aí de você perder, ou até mesmo os perdidos, né? De acordo com a classificação de cada um aqui, dentro dos parâmetros que a gente pode estar selecionando para cada cliente, né? Qual o parâmetro ideal aí de classificação entre compras, valores e recência de compra de cada cliente. Listar quem são os clientes, baseado nos últimos 12 meses e todo o histórico geral dele, quem mudou de classificação, né? Por exemplo, um cliente que era leal e agora virou campeão, ou um cliente que era campeão e agora está leal, ele está diminuindo o ritmo de compra. Então você consegue estar analisando aqui, cliente a cliente, toda a sua classificação e focando, né? Qual cliente é mais interessante de você estar focando aí, direcionando a sua energia, a energia da sua equipe aí, para um cliente que realmente merece esse foco, tá? Depois a gente tem aqui um exemplo de curva ABC dos produtos, né? Quais são os produtos que representam aí 80% do seu faturamento e não pode estar faltando aí na carteira, quanto que cada um representa nas vendas, né? Na curva ABC. Analisar aqui, por exemplo, uma evolução de cada cliente, quanto que ele comprou, os totais, né? Mês a mês aqui. Tem também toda a parte financeira, tanto em regime de caixa quanto regime de competência, analisar tudo que tem de documento a receber, vencido, que vai receber que tem para receber no futuro, né? Algo que tem a pagar em aberto, vencido, futuro, o saldo, né? Se caso recebe de todo mundo e paga todo mundo, qual vai ser o saldo, a evolução dessas despesas e receitas, né? Tanto em regime de caixa quanto regime de competência. Você consegue estar analisando aqui o que está vencido, o que tem para vencer nos próximos 30 dias, nos 60, mais de 60 dias, né? Enfim, fazer uma análise bem completa aí de todo o seu financeiro. E também, se quiser detalhar aqui, toda a parte financeira, cliente a cliente, quais são os clientes que têm documentos vencidos, quanto que ele tem para receber, qual é o total que está vencido, os top 10 clientes em relação às receitas, né, de contas a receber, os top 10 fornecedores, quem são os fornecedores principais aqui que você compra, os valores, se tem documento vencido, quanto que está vencido, o que tem para vencer nos próximos 30 dias, 30, 60, enfim, uma análise bem completa aqui do financeiro. E se quiser aprofundar um pouco mais, toda essa parte de plano de contas, né, analisar tudo que você tem, classificando nos seus planos de conta, quanto cada um representa aqui das suas despesas, o que você tem pago e o que tem em aberto, ou visualizar através de planilhas, né, mês a mês aqui, quanto cada plano de contas representou em relação aos valores. Se quiser detalhar aqui todos os documentos, né, tudo que tem a receber, tudo que tem a pagar, se está aberto, se está baixado, se foi pago em dia, se foi pago em atraso, quem que é o cliente, o número do documento, valores, né? Filtrar aqui só os documentos, por exemplo, de despesa, só os documentos de receitas, ou só os que estão em aberto, aí você consegue dinamicamente aqui fazer os filtros diretamente aqui na tela. Consegue também visualizar toda a parte de histórico, né, de financeiro, mês a mês, se evoluiu, se diminuiu, quanto que diminuiu ou evoluiu em relação ao mesmo período do ano passado, documentos em aberto, quanto que tem a receber total, né, por cliente, os clientes que estão inadimplentes, quem são os clientes que têm, né, documentos vencidos e não pagos, qual que é a sua taxa de inadimplência, quanto que você tem, né, vencido aí, parado, sem receber, quem são os clientes que estão com documentos vencidos, é a mesma coisa também no contas a pagar, os fornecedores, se você tem algum fornecedor que você deixou de pagar, vai estar mostrando aqui, a taxa de inadimplência, né, enfim, todos os dados aí, tanto de contas a pagar quanto contas a receber. Tem também como analisar um histórico financeiro do cliente, por exemplo, você tem que dar um crédito maior para um cliente, aí você consegue analisar aqui todo o histórico de pagamentos dele, né, como ele pagou em dia, quanto que ele pagou em atraso, qual o percentual desses pagamentos, quanto que ele já faturou, né, de repente é um cliente que comprou pouco e agora quer comprar muito, então você consegue analisar aqui cliente por cliente, todos os documentos, né, a pontualidade dele, quanto que ele pagou em dia, quanto que ele pagou atrasado e
ver de forma gráfica aqui se é um cliente que é confiável ou não, você dá um crédito talvez um pouco maior para ele. Depois a gente tem aqui o fluxo de caixa, né? Receitas e despesas, acompanhando aí do saldo do período anterior, e vai carregando esse saldo mês a mês. Você vai acompanhando aqui a evolução do seu fluxo de caixa, né? Todas as entradas, todas as saídas, qual vai ser o saldo operacional e o saldo total, né? Tudo que teve de entrada e saída. Acompanhar aqui de forma gráfica tudo que é receita, tudo que é despesas, seus valores. Analisar aqui as vendas de uma forma geral, tá? Quanto que vendeu, o quanto que está projetando para vender até o final do mês, a evolução aqui mês a mês, a evolução do ticket médio, diversas análises aqui, por exemplo, por cliente, né, mês a mês, quanto cada cliente faturou, por vendedor, quanto cada vendedor vendeu, se tiver toda a parte de comissão também tem como estar mostrando aqui, as quantidades de produto, né, quanto vendeu de cada produto, mês a mês, ou valores, né, de faturamento de cada produto, mês a mês vai estar tudo aqui também. Visualizar essas vendas, né, se você atende a nível Brasil, por exemplo, você consegue analisar aqui a distribuição das suas vendas, né, nos estados, nas cidades, quanto que está representando cada estado, quanto está representando aí cada cidade, cada vendedor, visualizar aqui através do mapa, né, como que está as suas vendas, através de um mapa 3D aqui, então ele vai calcular aqui e mostrar a região que está com mais participação em vendas, né, você consegue analisar aqui toda a concentração das suas vendas e parando aqui em cima das cidades, né, você consegue analisar aqui quanto cada cidade representa aí das suas vendas. Análise bem legal aqui. Acompanhar também toda a performance dos vendedores, né, a conversão de orçamentos para pedido, quantos por cento cada vendedor está nas suas conversões aí, que ele orçou e de fato vendeu, qual é o grupo de produto que está com melhor conversão, qual produto que está ruim de converter, para talvez analisar aí os custos, né, e as margens, e fazer esse produto virar um produto um grupo, né, mais fácil aí de converter. A conversão por cliente, né, quanto cada cliente orçou e de fato ele comprou, analisar aqui todos os clientes, toda a parte de nota fiscal, analisar aqui faturamento, CFAP, grupo de produtos, os clientes, né, comparar com os períodos anteriores também, detalhar esse faturamento, todas as notas, mês a mês, os totais, os custos, o lucro, né, através das notas fiscais também. Um pouco mais de detalhe aqui, grupo de produto, mês a mês, aqui os valores, né, comparando aqui toda a parte de impostos, o que diminuiu, o que aumentou, quanto que diminuiu ou quanto que aumentou. E também a gente tem aqui um dashboard, né, que fica geralmente numa primeira tela ou uma tela a nível mais gerencial. Você consegue estar acessando aqui de uma forma mais dinâmica aqui e resumida, né, o dia a dia da empresa aqui, quanto que faturou até o momento, quantos por cento da sua meta já foi cumprida, ele vai estar sempre analisando aqui o mês atual, qual que é a meta, né, e a projeção do seu faturamento, quanto que vai bater, se vai bater a meta ou não, se continuar nessa média, quanto que já faturou no ano, qual é a projeção para o ano, né? Mês a mês você vai acompanhando aqui os valores, a evolução desse faturamento. Aqui ele vai acompanhando a meta, né? Até quanto você já está comprometido aqui com a sua meta, quanto que já faturou e falta para bater a meta. Toda a parte aqui de contas a receber, né? O que tem para receber, o que tem para receber no mês, as contas a pagar, quanto que está representando, né? As despesas em relação às receitas, evolução aqui de receitas e despesas também. Então é isso, pessoal, aqui é um vídeo bem rápido aqui em relação a tudo que é possível analisar aqui. Um modelo só, né, são vários modelos que a gente tem aqui, então eu mostrei alguns dados aqui, alguns modelos que a gente tem disponível, e a gente tem um outro vídeo, caso você tenha interesse em ver uma análise um pouco mais detalhada, a gente vai ter outros vídeos também para você estar acessando aí e fazer a sua análise, né, e a gente pode também fazer uma demonstração, inclusive, com os seus dados, sem compromisso. Então, se você autorizar, eu posso estar pegando uma cópia do seu banco de dados, sincronizando aqui com esse modelo, por exemplo, e está apresentando para você os seus dados aqui, nessas visões aqui. Aí você consegue ter uma ideia mais abrangente aí em relação à sua empresa também.
Tá ok? Fica à disposição aí, se você quiser essa demonstração, é só me chamar aqui no WhatsApp ou no e-mail e a gente agenda essa demonstração sem compromisso.